Fala, meus crackers! Como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Estamos de volta na área aqui, Ramon ali no Poker na Estrada. Meus 10 dias de férias já se foram e com a meu término de férias, volta também os vídeos pro canal, hein? Tava com saudade, falar a verdade, hein? Tava com saudade de gravar para vocês. Tô bem feliz, o canal continua crescendo aí, né? Chegamos nos 500 inscritos, se Deus quiser. Devagarinho nós vamos chegando aí nos 1.000, 2.000, 3.000. Vamos fazer desse canal aí um dos grandes canais de poker do Brasil, beleza? Tô muito animado hoje porque a review que a gente vai ver é do Big 1330, jogado no final de maio pelo meu amigo Sadão Ito. Não sei se é assim que se fala, Sadão, acho que é. E ele me mandou pelo Instagram lá, queria que eu fizesse review. E eu dei uma olhadinha antes aqui e eu fiquei animado, porque o Sadão tem as estatísticas de um jogador muito agressivo, que quando eu vejo na mesa, às vezes eu até me assusto e tenho que fazer uns ajustes diferentes. Então, como aqui a pegada do canal geralmente é a galera que solta um pouco menos o braço, né? Dá um pouquinho menos de raise, um pouquinho menos de tribet, um pouquinho menos de call, né? Você beta menos. Eu acredito que essa aqui seja a situação inversa. Então a review de hoje, dessa semana, vai ser muito focada em ajustes para jogadores mais agressivos, ajustes finos, né? Então, quem tem dificuldade de soltar o braço vai ver nessa review muita coisa de outro tipo de jogador que acaba jogando muitas mãos e é bom vocês irem vendo isso, né? Quem se considera um pouco mais tight e tal, da importância de realmente se expor mais, né? E o pouco que eu vi do jogo do Sadão aqui me agradou muito, beleza? Então, vou pedir aí, se você é novo no canal, dá 10 minutinhos aí, o vídeo vai ter 1 hora, você fica tranquilo aí, vai dar 10 minutinhos aí e vê o conteúdo. Se você gosta do jeito que eu falo, se você tá conseguindo aprender alguma coisinha que seja, se você concorda, discorda, não gosta, desgosta, mas se você está gostando de ficar comigo, se inscreve no canal, por favor, deixa o like e deixa a palminha, enfim, tudo aquilo que tem que deixar sempre pro canal bombar, beleza? Então, vamos para review, tá? O Sadão entrou logo no começo do torneio, 166 blinds. Eu não costumo jogar tanto nessa profundidade, mas vamos ver, né? O que eu posso contribuir? Tanto faz, acho que dá isolar aqui. Acho que vou manter o pote pequeno, né? Primeira mão do torneio, não tem muito o que fazer. Pausito, sem se expor. Raise, boa. Não tem muito o que falar, né? Temos valor, tem que extrair de rei agora. Extrair de draws. Vamos call. Check. Temos uma decisão interessante. Essa é uma linha que tem que torcer que o cara seja fish, na verdade, né? Porque esses raises, turns em posição, assim, tanto em posição quanto fora de posição, eles geralmente são muito valores, né? Então, acho que a gente não representa nada, assim, muito fraco, que a gente nunca blefa, né? Com essa linha. Então, eu quero dar a chance do rei pagar. Isso é importante, né? Então, não vou me preocupar em ser teórico aqui, porque eu acho que eu nunca vou conseguir estar equilibrado em termos da proporção de valor e blefe, né? Então eu posso simplesmente mirar o rei ou um as de X e eu acho que uma aposta de 12, entre 11 e 12 blinds deve ser o suficiente. Para 17, de novo eu acho um pouco blefado. Depende tudo da capacidade que você acha que ele tem de foldar o rei ou foldar o as, né? Se ele começar a foldar muito o rei e começar a foldar um pouquinho de as, essa aposta muito alta vai perder um pouco de sentido, beleza? Mas beleza, vamos passar mais rápido. Rei 8, já vou gostar aqui, que eu sei que não é todo mundo que abre o Rei 8 pintado aqui. E o Sadão soltou o jogo, bora, abriu, muito bem jogado. Motribet, size que ele fez é muito baixo, acho que a gente precisa defender. Não é uma situação sonho, mas também, né, pagar 3 para concorrer a um pote que vai a 12 com 150 para trás. É uma mão que faz nuts ainda, né? Faz nut flush quando bater o as de paus, né? Então, podemos defender. E nada a declarar nesse flop. Show de bola, seguimos em frente. 8-5, mais uma Blind War. De novo, mesma coisa que 8-3. Quer isolar, pode isolar. Eu acho que comecinho de torneio bem mais tranquilo, ter uma postura um pouquinho mais conservadora, certo? Vamos pra bet. É bom. É ok.
Pode jogar dos dois jeitos também, acho que já tem valor, né? O field aqui vai apostar muito as, vai apostar o valete, então tem que extrair de rei alto, dama alto aqui, flush draw, tá justo. 4. E aqui nós estamos com 170 blind deep e o Sadão fez 12. É, aqui, Sadão, é a primeira que você se passou um pouco, tá? Pode foldar direto aqui, principalmente no começo de torneio, esse As 10. Ele fez 4 blinds, tá? Então, assim, tem muita chance dele ser recreativo. E o ponto é que a gente tá blefando essa mão, né? Tá transformando em bluff aqui, né? Quer atacar algum as valete, eventualmente, né? Fazendo 12 blinds, né? Então, eu digo isso, atacar um rei dama, rei valete, né? Dama 10, valete 10. Faz sentido na teoria você tribetar aqui contra meio da mesa. O problema é que o cara é recreativo, 160 blinds deep. Eu sinceramente espero que o cara não vá foldar nada pra flop. E você tá criando um pote muito grande, né? Tá criando um pote muito grande que vai pra aquele tipo forbetou, né? Mas o pote iria pra mais 6, 20 e 13, 23,8, né? Você tá criando um pote muito grande com uma mão relativamente marginal, né? Pra jogar fora de posição contra um cara que talvez vá reagir bastante, por mais que reaja mal, né? E não que a gente não queira jogar contra ele, é só a seleção de combo que é muito ruim, tá? Muito ruim não, é ruim, vai. Você podia ficar um pouquinho mais tight aqui, pegar uma mão que joga um pouco melhor pós-flop, muito focada em suited e tal. E também ficar atento quando ele faz 4 blinds. Enquanto a gente não tem informação, a gente tem que supor que 4 blinds é mais valor, tá? Então, essa aqui foi a primeira que eu acho que você foi um pouquinho agressivo demais, eu teria foldado, seguido em frente, tomamos forbet, aí foldamos, né? Tá. Não tem outra opção, né? Próxima mão, As e Rei, veja como dá jogo, né? Check, check, tá justo, né? 150 blinds deep, check, check. Pode apostar aqui, viu? Aqui eu gosto da aposta, eu gosto bastante, pra falar a verdade. Eu espero que os oponentes aqui vão apostar muitas vezes o 7, muitas vezes o 6. Sempre vão apostar flushes, sempre vão apostar 3. Então, quando a gente corta todas as mãos de valor aqui do oponente do baralho, né? Sobra só o 6, ainda numa frequência baixa, porque até o 6 pode apostar aqui. Essa aposta começa a fazer muito sentido para mim, porque eu acho que é importante a gente cobrar de mãos, por exemplo, vamos supor que ele tenha 8 e 10 aqui. É muito importante você apostar aqui. A experiência me diz que, tipo, muitas vezes você vai tomar call aqui de algum draw e vai puxar no showdown, porque ele não vai sair doncando o river quando não acertar, sabe? Ainda mais no field de 13,30. Então, é uma aposta por proteção aqui. Sem contar que o board é bem conectado, né? Então ainda tem que extrair bastante, tem que negar bastante equidade, né? Tem que cobrar caro dele aqui. É um pouquinho mais difícil de ver essa aposta aqui, eu concordo. Mas pensem, pensem que o vilão vai apostar sempre o que tem valor aqui. Então essa é a chave, né? Quando ele corta esses valores, As e Rei começa a ganhar de boa parte do range dele e quer proteger a força do As e Rei, né? Vocês assistiram a minha aula de probe, não assistiram? A última que eu lancei aqui. Ele deveria de apostar coisa pra caramba aqui nesse straight complete. Straight e flush complete, né? Eu não foi pro Hero Call e splitamos, né? Tipo, essa aqui é uma mão boa. O showdown é sempre uma aula, hein? Aqui se a gente aposta, ó. 4 blinds, meio, daria call. Obviamente bateu 6, né? Mas vamos supor que bate 9, bate 10, bate valete, que não seja de pau. E a gente teria puxado a mão, né? E quando ele acerta, a gente cobrou caro, pelo menos no F4, ele não deixou ver de graça, né? Próxima mão. Dama 7, tá lá o Sadão abrindo. Boa, subiu o blind agora. Tomamos 2 calls e aqui eu vou largar. Boa, tem que cuidar com dominância, né? Essa mão extremamente dominada. A gente quer só tentar ver o flop baratinho. Eu gosto do raise, mas gosto do fold. Aqui eu jogaria exatamente igual. Dama 9.
Fold, fold. Aqui é fold, eu acredito. Cuidado. Cuidado, Sadão. Depois que você for aí, tiver nos comentários, você me fala de como que você vê o seu jogo do Small Blind, tá? Eu acho que aqui tem um probleminha com esse call, que é a questão de dominação, tá? Uma coisa é a gente estar heads up aqui e jogar só contra um. Aí o Dama 9 ele ganha bastante força versus o range de Open, né? Porque esse cara vai abrir Dama pior, esse cara vai abrir Rei, e o Dama tem carta. Tem outs limpos, né? Uma mão mais limpa contra um cara só. Agora, quando tem dois calls, a gente tem que tomar muito cuidado com reverse implied odds, né? O que são as reverse implied odds? É às vezes que a gente acerta a mão e mesmo assim acaba perdendo, né? Porque ou esse cara vai ter Dama Valete, ou Dama 10, ou Rei Dama, esse aqui é a mesma coisa. E esse é um ponto da reverse, e o outro é que jogar multi-way já é ruim por natureza, jogar multi-way fora de posição também continua sendo pior ainda, né? Tipo, então aqui pensa que o meu range de flat aqui vai ser construído em mãos que basicamente fazem bastante nuts, né? Então seriam pares aqui, né? Pockets e As X, né? As X, 6X, suited, né? Os piores aí. Seria mais ou menos por aí meu range de call, né? Flopzinho tem que fazer, foldamos, bora. As Raise suited, raise, boa, tomamos call. Oh, é complicado esse cenário, cara. Hum. Eu acho que tem que dar check call aqui. Tem que dar check call, sim. Ah, quando a gente aposta, ainda mais esse size, eu não gosto. Não gosto, não. Ah, o grande problema de apostar As e Rei aqui é que não contempla muito, né? A gente tá fora de posição, então a gente nem expulsa mãos que vão nos. Assim, mãos que a gente tá ganhando, mas que precisa negar a equidade, né? A gente acaba não negando a equidade porque o vilão não vai foldar. Quais não são essas? Rei Valete, Rei 10, 10 Valete, Valete 8, 10 e 8, Flush Draw. Então a Rei ganha de todas essas mãos. O problema é que a gente não faz o nosso adversário foldar, né? Ele vai reagir com todas essas mãos. Ele vai foldar muito pouco nesse board aí, Dama 9 4 para esse size de aposta, né? E ao mesmo tempo a nossa mão quase não tem escape, né? Só tem as duas overs. Então eu iria para check, provavelmente check call. E se ele apostar muito alto, eu já daria check fold mesmo. Acho que acho que aqui faz mais sentido você apostar um rei 10, um rei valete, um 10 de valete, do que um backdoor flush também, né? Uma mão tipo as 5 de paus, as 3, as 2 de paus, do que o as e rei sem nada aqui, tá? Acho que vai ter pouco fold, você não vai fazer foldar a mão melhor e você vai tomar. Você não tem escape turn river, né? Não deu clique, interessante. E aqui pode parecer contraditório, pode ser uma decisão bem marginal, mas eu acho que eu defenderia ainda. É a questão matemática da coisa, né? Se a gente eventualmente ganhar de algum draw, o As e o Rei for out limpo aqui, né? O que eu digo quando out limpo? Se alguma dessas vezes aí que a gente acertar o As e o Rei, a gente tiver a melhor mão e puxar o pote, a gente está matematicamente defendido, né? Porque a gente precisa pagar 13,78 para concorrer a um pote de 25. Vai ganhar 14% das vezes essa mão. E eu acho que vai ganhar, sim. Eu acho que vai ganhar. Supondo que ele pode ter 10 valete, rei 10, essas mãos que a gente vem tratando aí, né? Eu acho que a gente tem um call bem efetivo aqui. O Sadão foldou. Eu acho que é um erro comum, nada muito grave, ainda mais em começo de torneio. Mas é só uma questão matemática. Eu acho que talvez o ajuste mais correto seria jogar check call flop mesmo. Não tem problema, seguimos em frente. Rei valete vamos abrir, né? O Adão não vai deixar passar. Check, cbet. Board mega desconectado, né? Pode apostar até próximo, mais próximo de um quarto, de um do que um terço, porque
as reações que a gente fala nesse board às 9 e 2 são bem inelásticas, né? O que significa uma reação inelástica? Meio que indiferente do size que você faça, ele vai reagir de qualquer jeito, né? Então aqui, ou ele vai reagir com par na mão, né? Seja o 9, seja o As, seja pocket, ou ele vai foldar, né? A gente ainda tem o rei alto, que corta combinações que poderiam defender, né? De rei dama, rei 10, rei valete. Então, eu faria aqui 1.6, 1.7 aqui, só para atacar mãos como 7-6, 7-8, 10-8. E reavaliaria turn, o vilão deu call, check, check, turn bem ruim. O vilão aqui deveria de apostar sempre esse turn, tá? É uma donk bet turn bem clara do meu ponto de vista por causa do small, já que só sobra par na mão dele, né? Ele ou tem trinca ou tem o as, né? E quando ele tiver trinca ele quer extrair o máximo do as, então faz sentido apostar. E river bet, eu aceitaria o ferro, foldamos. É. Toma cuidado, Sadão, com seus calls, né? Aqui eu tento ver o poker de forma simplificada, né? O que eu falo para vocês. E para esse call aqui ser bom, o River, o vilão tem que encontrar alguns bluffs, né? E quais bluffs que ele tem nesse board aí depois que ele paga 2 small blind, né? Ele tem nem 5 e 4 e 5 e 3 ele tem, né? Porque essas mãos que eram broca lá embaixo quitaram. Então ele teria que ter 10 de valete off, 10 de valete suited, né? Dama valete suited, dama 10 suited. São pouquíssimos combos, né? Então aqui eu acho que o vilão está muito concentrado em valor e pouco concentrado em bluff. O nosso rei alto é desnecessário. Vamos foldar e vamos seguir em frente. Ele tinha as. Tá bom, né? Tá bom. Leva essa, né? Mas você tem. Já ter tribetado, né? Mas tudo bem. Ainda bem pra nós, né? Fala 10 off. Podemos abrir. É bem borda, né? Aqui, né? Essa mamão que é borda. Essa aqui, se você não quiser abrir, você não precisa. Mas, né, no Big 1330 eu não me oponho. Check, cebet. Boa. Foldou. Ó, coisa linda, cara. Coisa linda. Poker é simples demais. Simples e bonito. Uau. Temos aqui 3 calls. E temos o rei dama off. Acho que eu vou pro squeeze aqui, né? Essa mão tem propriedades muito boas para dar o squeeze e fold, né? Esse aqui é um spot, ó, que eu acho que muito jogador vai de call e pouco jogador dá raise, mas eu acho que na prática, sem olhar a teoria, eu prefiro dar bastante raise aqui. Esses dois hands são muito mal construídos e vão quase sempre foldar pro seu squeeze. Sobra só o UTG. O UTG a gente bloqueia as melhores mãos que o UTG vai ter, né? Dama, dama, rei, rei, as dama. Então, a gente passa muita força. É um spot que ninguém squeeza. Então, isso passa mais força ainda, né? Porque ninguém consegue pegar uma mão como essa, né? Ninguém vai, né? É jeito de falar. Minoria do field pega uma mão como essa e sai squeezando aqui, né? E não foi o que o Sadão fez, tudo bem. Não tem problema nenhum. Acho que o normal é, assim, eu vejo muita gente dando call. É só uma alternativa aqui. Que eu vendo agora eu acho muito boa. A gente tem espaço para squeezar, né? Fazer 9 blinds e meio aqui. Check. Call chorando, mais call, né? Fazer o quê? Tem que pagar 2 para concorrer a 15, mas não estou muito confortável com o spot. Check, check, check. Começa a me animar. E bet. Teoricamente pode ser um erro isso. Acredito que seja um erro, teoricamente. Você fica muito vulnerável, né? Você nunca tem nuts aqui fazendo 3 blinds jogando contra 2, ainda mais do Big Blind, né? Que seu range. Dizer que seu range é muito amplo aqui, né? Então seu range aqui contém muito As X fraco, Rei X, e é mais ou menos por aí, né? Porque outras mãos mais fortes que essa provavelmente custariam mais alto aqui, né? Então fica mal construído, fica mal contada a sua história apostando 3, né? Você quer comprar um showdown barato, né? Mas aí vem a maravilha do poker, né? Isso é teoricamente, na prática, ainda mais no field que micro, né?
Pode fazer 3 sem problema nenhum. Acho que é uma decisão prática muito plausível, né? Muito boa, né? Na prática, você resolver a sua vida assim, apostando 3, você perde pouco quando o cara tem um as, extrai de outros reis, já que o nosso rei aqui é o melhor rei possível. Então, quando vocês estiverem jogando torneios muito caros contra bons jogadores, essa jogada vai ser ruim. Mas os micros, ela é uma decisão muito sábia, vamos dizer assim, né? É uma forma de escapar, né? Uma forma de solucionar o seu caso da maneira ah, mais simples e mais econômica possível, né? Até em termos de energia, né? Tomamos cold, rei piora. Então, o Sadão aqui, ou no, o nosso UTG aqui, que não soube foldar, né? O rei 9. Galera, não folda. Uma outra parada muito boa para essa bet de 3 blinds, tá? Não tenham medo nenhum em fazer isso, principalmente no River, essas bet baixas, com o valor da mão de vocês, tá? Porque a galera confunde pot odds com leitura de range, né? Então o Sadão betou aqui 3 blinds contra 2, ele tem um kicker ruim, tem straight no board, tem flush no board, né? E os caras vão acabar. A gente pensa assim: eu vou atacar rei pior. E você consegue atacar, como foi esse caso aqui. Muito bem jogada essa bet. 3 blinds aqui do Sadão, beleza? Gostei de ver, gostei de ver. Rei 6, abrimos. Sadão é pra jogo, hein? Pra frente. Check, bet. Coisa linda. Poker é simples, como eu sempre falo. 10-10 abriu, passou. Vamos dando ficha, né? Vamos dando ficha. Aí, ó, 7-5 abrindo. Esse é o jogo que eu gosto de ver. Às de 8, tamo lá, abrimos. Então chove. Ó, passou 3, uma hora não vai passar, tudo bem, segue o baile. 10 valete abrimos. Vamos para multiway. Check. Bet. Tá bom. Nada a declarar. Eu farei um pouco mais baixo, mas com tanta ficha assim, né? 40 blinds efetivos. Normalmente não vou. Vocês sabem como eu sou sincero, né? Não vou querer descobrir a roda aqui da teoria do multiway. Me parece uma decisão muito boa betar alto, né? Eu falei um pouco mais baixo porque o nosso valete não tem o melhor kicker. Eu acho que a gente meio que se isola contra valetes melhores, né? Mas a Big 1330 em começo de torneio, quem sabe, né? Se o cara tiver vala 9, 6, 7, 7, 8, tudo isso vai pagar bet alto, então me parece uma bet também bem razoável, né? Perdão pela tosse aí. Pega contra 2, bet. Novamente entra aqui a parte da inelasticidade, né? E aí eu acho que também uma aposta mais alta aqui, como foi meio pote. Aqui eu vou fazer uma explicação do jogo explorável, tá? Uma coisa que talvez alguns de vocês não entendam a diferença na prática de jogo explorável para jogo teórico, tá? Então aqui a gente tem uma decisão simples para fazer, né? Vamos apostar. A questão é o size. Eu vou fazer a pergunta para vocês. Alguém vai foldar o as aqui? Não. Ninguém vai foldar o as no Big 1330 começo de torneio. Então, se a gente tem o melhor as do baralho, vamos apostar alto e ser feliz correr para baixo. 4,5, 4,2, 4,7, 4,8, 3,80, né? O ponto não é o size exato, mas assim, tenha em mente que vocês podem fazer alto para cobrar de as, ponto final, terminamos aí. Mas Ramon, quando eu estiver blefando, o que eu faço? Inelasticidade de range. Se você fizer size de alto ou size de baixo, a parte que vai foldar igual para os dois sizes. Então, se você está aqui com valete 10 de copas, que é backdoor straight, backdoor flush, você vai lá e faz 2.1, 2.2. Economiza nas fichas. Aí lá vem o cara, Ramon, mais multiway e tal. Você vai fazer isso com valores, com bluff, vai fazer size diferente, não vai ficar óbvio? Não vai ficar óbvio. Ninguém percebe, meu amigo. Ninguém percebe. Você faz baixo por bluff e inelasticidade, né?
o bluff baixo vai passar tão bem. E quando ele tiver valor e a gente tiver um valor melhor, que no caso do As Rei, bet alto para extrair dos outros ases do vilão. Simples assim. Esquece teoria e joga a prática que ninguém percebe. Próxima mão. Rei 6. Completamos, tá? Vou investir muito pouco nesse pote aqui. Boa. Acertou o 6, sai apostando. Ninguém. Raramente tem o 9, né? Todo mundo deu check. Passou, tá lindo. Bem jogado até o momento. Rei 7, 60 blinds. Meu Deus, você tá vendo os vídeos do canal aí, né? Abrindo o Reizão Suited. É isso aí, boa. Abrimos, tomamos tribet, foldamos. Aqui se foi um pouco longe demais. Aqui se foi um pouco longe demais. Essas raises de Reishi Suited aqui com esse stack é só para tentar roubar, tá? A gente, quando tomar a tribet aqui, a gente pode foldar tranquilo. É um rei muito dominado, né? Ele vai ter rei melhor aqui que o seu, então. E a tribet geralmente aqui da galera é um pouco mais forte mesmo, né? Então o custo-benefício está em dar raise, não em ficar batalhando pelo pote, sabe? Fora de posição, com mão que não segue, mão que não faz pair bom, beleza. Posso flop facilitou nossa vida, check fold, seguimos em frente. Errei. Caímos para 44 blinds, subiu mais uma vez o blind. Squeeze, né? Olha o rei dama lá, o que eu falei. Ninguém squeeza, né? Só squeeza quando tem rei. Rei, azar, dama, vala. Os são muito fortes, né? Então, é pra usar essa imagem a nosso favor quando a gente tiver umas boas blockers, como no caso do rei dama lá, ajuda, né? Aqui com rei a gente faz. E vai tomar call do button, beleza. Bet. Pô, pode betar. Acho que sim. Acho que tá bom. Com rei tá bom. Betar esse size. E pra uma aposta. Aqui eu acho que você fez muito alto, cara. Muito alto. Eu acho que o range dele ainda é muito fraco e tem uma street a menos pra. Tem uma street a menos pra negar a equidade, né? Então, super protegido. De novo, pense. Você quer blefar aqui, tá? Pensa lá, você tá com seu As e 10 com uma de espadas, né? Você tem um blefe bem aleatório. Você tem As e 5 de paus. É uma mão que você quer blefar em the turn, né? Você quer atacar o 9, atacar o 8. Você não tem necessidade de fazer 16 blinds. Você pode fazer 9, pode fazer 10. Você quer economizar um pouquinho de ficha, né? Você não quer ficar só com 15 para trás, né? Então por que eu falo isso? Porque bons jogadores vão perceber que quando você faz 16 blinds aqui, a chance de você estar blefando é muito baixa. Mas vocês até podem perguntar, né? Porque, tem straight draw, tem open-ended, tem. Mas, cara, as mãos de alta equidade dele ele não vai foldar de jeito nenhum, sabe? Você tem que dar a chance dele se atolar com uma mão marginal lá, com as 10, com as valete, sabe? E rei dama, rei 10, rei valete, rei dama, rei 10, rei valete, dama 10, 10 valete, 9 9, 8 8. Essas mãos vão botar dinheiro na mesa de qualquer jeito, sabe? Então, faz mais baixo, mantém ainda o range dele um pouquinho mais amplo, sem medo do turn pra frente de negar a equidade, tá? Porque. Se eu falar, né? De novo, né? Porque a gente tá com rei e tá montado aqui, né? Se a gente tem uma mão tipo As e rei off, daí já é diferente, né? Daí mãos como dama valete, parte do vista do oponente, dama 10, 9 10, 9 valete, já tem muito escape contra o As e rei, né? E aí sim, o As e rei provavelmente seja um bom chove, né? Bom chove. Vamos separar em gavetas rapidinho. Então, trincas aqui, né? Trincas, chuper mais, aposta 9, 10 blinds. Para equilibrar com isso, agora estou sendo bem teórico, para equilibrar com isso, bluffs que fazem foldar muita mão melhor ainda e não tem escape nenhum, como As 10 off, As de valete off, esse mão até tem escape, né? As 5 lá, solto, né? As 5, As 4, essas mãos assim, faz 9 blinds. E aí você pode splitar agora, né? Isso você coloca numa gaveta e na outra gaveta você coloca o As de rei, o rei 10, o rei valete, o, essas mãos, né? Esses top pairs mais vulneráveis. E você chova. E Ramon, o que é o equilíbrio aqui? Flush draw, né? Flush draw precisa de muita, negar muita equidade. Então, uma mão como
as ideias, as valete, espadas. ah, é mais isso, né? Talvez dama 10 espadas, né? Dama 10 espadas tá protegido porque acertou. Mas enfim, vocês entenderam a lógica, né? Pode pegar alguns flush draws e colocar nessa mesma gaveta do As e Rei e chovar direto quando a gente quer adicionar muita fold equity, né? E o Sadão aqui ficou no meio do caminho, mas, de novo, creio que seja detalhe aqui, tá? De, de, de size aqui, nada muito grave. E aí, já viu meia horinha de vídeo, hein? Tá gostando? Você que não é inscrito no canal, confere a inscrição aí, por favor. Dá essa moral pra nós. As Valete Off? Tribet, perfeito. Pode dar call também, mas eu prefiro a Tribet. Bet fold ainda, boa, passou. Eu gostei. Dama 5, abrimos. Sadão é pra frente, é isso aí. Vamos. Check, bet baixo. Bet alto. Cara, não acho que seja uma boa jogada aqui, tá? Sizes. Vamos ver se eu tô afiado na teoria. Tô vendo poker faz um bom tempo aí. Vamos ver o que eu acho que. Como que eu acho que joga boards dobrados, né? Muita gente já viu explicação minha sobre boards dobrados. Vamos fazer mais uma aqui. Primeiro lugar, não tem tanto size alto, tá? Quando a gente beta alto aqui com dama 5, a gente só se isola meio contra o valete, sabe? Não é isso que a gente quer. Quer manter no range ainda rei high, as high, 5x pior, sabe? E assim, não faz sentido a gente pegar só o 5 e beta alto e outra parte do range beta baixo. A gente tem que contar uma história com o range inteiro, né? E aqui geralmente é size baixo. Como a dobra no valete e a gente tem muito valete no nosso range e ainda tem overpairs, eu acredito que seja um board de alta frequência de c-bet e o 5x vai apostar bastante ainda e provavelmente... Ah, mas ele pode dar raise. Se der raise a gente paga uma, reavalia turn, não tem problema nenhum. A gente joga street por street, né? Não tem por que se precipitar, mas me aparenta ser um erro esse size alto aqui, tá? Um pouco de receio, que é um pouco de receio de tomar raise do valete, tá? Mas sinto te dizer, mas o valete vai dar raise de qualquer jeito, né? Então, aqui o oponente foldou, mas vamos ver a estratégia. Vejam que eu já estou vendo que é bet baixo aqui, tá? Regrinha dos boards dobrados, né? Se fosse 5-5 valete, aí talvez tivesse mais check. Mas quando é valete, valete 5, eu acredito que tenha bastante bet. Vamos conferir isso. Aqui está a nossa estratégia. E tá lá, bet range, né? A gente tem muito valete, a gente tem muita vantagem nesse board. A gente beta abaixo. 1.2 aqui o Solver tá fazendo, né? Fazer algo entre 1.2 e 2 blinds está ótimo. Quando o Solver dá raise para 5.9, a gente consegue defender bem tranquilamente. Ainda essa mão tem muito valor, tá ganhando bem, né? O valor esperado dela aqui tá ainda ganhando mais de 1.78 blinds aqui, né? Eu não sei, não, é 2.81 esse naipe aqui, né? 2.80, não, 1.78, eu olhei errado. Beleza. Agora vamos fazer a conferência final. Dá o call, reavalia, se calma. Joga street por street. Vamos ver agora se a gente bota 5, se muda, né? Se vai diminuir a nossa frequência de bet. Por isso eu tô afiado ainda, hein? Aí check 41%, porque daí passa a ter 5, o vilão tem muito mais 5 do que a gente, né? Então a gente tem que começar a ter um pouco mais de cuidado e jogar uma estratégia um pouco mais polar de C-Bet, ainda que a C-Bet seja de size baixo, tá? Então a gente vai começar a checar uns Rei High, uns As High, né? Uns Valete, pode checar também para manter o controle do pote. E assim seguimos em frente. O pai segue afiado, hein? Não adianta, pouco a gente não perde, né? A prática depois de tanto jogar e estudar, né? Rei 9 abrimos. Vamos tribet, fold, boa. Segue. Eu tô gostando muito desses open raises aqui do Sadão. Até agora nenhum que eu não teria feito. Como é? Pô, pô, aí também Aí assim, o universo tá de sacanagem, né? Acabei de elogiar que todos os cases eu teria dado aqui. Esse aqui é o primeiro que eu não daria. Ah, acho que foi um pouquinho longe demais. Essa mão é muito marginal, tá? Não precisa dar raise aqui. Vou abrir aqui
o range, né? Que a gente poderia abrir. E se vamos expandir um pouco, mas não tanto, né? Vamos lá? Ver aqui. Vamos ver. Range do low jack é algo como este aqui, ó. Então veja que ele está abrindo As 9, né? Então, quer expandir para o As 7, As 8, ou Vala 10 lá, né? Que a gente tinha falado lá atrás. Dama 10, Dama 7 suited, Rei 5 suited, que é o que você vem fazendo, tudo bem. Agora, essa região aqui sofre muito, tá? Sofre muito. Ela não joga bem pós-flop, ela é muito dominada contra o range call, enfim. Cortaria isso aqui do jogo, tá? Então, o problema, Sadão, é assim, leve, tá? É você cortar um pouco seus opens e cortar um pouco as defesas, né? Se defender uma mão ali do small que não teria defendido, teve uma defesa ali de uma tribet também. Esses movimentos, né? De mini raise, fold, mini raise, fold, mini raise, fold, você faz muito bem. Só segura um pouco o braço e quando enfrentar a reação, pode soltar sem problema nenhum, sabe? Sem se apegar ao pote, né? Interessante, né, cara? Essa é uma mão daí que a gente não deveria de ter no nosso range, mas agora a gente tá nessa toada aqui, né? E eu acho que essa mão boards 9 alto, né? Contra small blind, geralmente vai ser size alto aqui, tá? Não vai ter tanto size baixo, porque o range do small é bem concentrado nesses boards 9 alto, né? Então, se ele tem, por exemplo, duas overs aqui, rei dama, rei valete, rei 10, se a gente apostar dois blinds, um e meio, ele não vai foldar. Então a gente quer apostar alto para forçar esses folds, né? Mesma coisa pro 7-6, pro 7-8, ainda que essas mãos não foldem tanto, a gente acaba extraindo, né? E então, assim, é um board de aposta muito alto, né? Apostar 4, 5 blinds, 5,5. Me parece bem coerente. O As 2 provavelmente joga bem dos dois jeitos, tanto de bet quanto de check. Eu ainda prefiro bet, eu acho que essa mão realiza um pouco mal a equidade e já tem muito benefício em fazer o nosso oponente foldar essas mãos que eu falei para vocês. Fez 13,30, faria um pouco mais alto, mas acho que você pegou, pelo menos não betou baixo. Gostei de ver. Próxima mão? E4 de novo, longe demais, ainda que essa aqui seja um pouquinho menos, né? Aqui é do TG2, um pouquinho mais short. Corta um pouquinho, ó, Sadam. Primeira dica que eu dou pra você: corta um golinho, assim, um pouquinho do seu range de open só, tá? Meu Deus, o que vai acontecer aqui? Jesus amado, tá bom. Sem comentários. Dama 8. Essa, aqui você soltou demais o braço. Você soltou demais o braço. Eu não sei se você imaginou aqui um elogio que você pode ter pensado que a nossa tribet é polar, que se fala, tá? O que é uma tribet polar? A gente vai do button tribetar mãos muito fortes com a borda do range de call, né? Então toda mão que é borda do call também pode tribetar. Só que o que tá, né, cara? Aqui provavelmente seja algo como dama 10, né? Dama valete off a gente vai pagar sempre. Então uma decisão sábia aqui é tribetar o dama 10 off, o rei 10 off, o as 9, as 8 off. Agora o dama 8 tá indo um pouco longe demais, tá? Mesma coisa na casa das suítes ali, vai tribetar o as 6, o as 7, as 2, as 3. Um rei 4, rei 5 suíte também, para tribetar também, valete 9, umas paradas meio assim, valete 8. Mas passou, né? A parte boa, e aqui, essa aqui eu quero só falar uma coisa para vocês, porque você aí que é tight, eu sei que você às vezes é muito tight e deve estar achando um absurdo isso aqui que o Fadão fez, tá? Mas a parte boa, que é um elogio, é que geralmente é muito mais difícil jogar contra alguém que toma linhas mais agressivas, mesmo com um range errado, como é o caso do Sadão, do que alguém que fica foldando, 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 foldando. Então o teste é esse. Esse é o conselho que eu faço para vocês. Soltem o braço, tentem, se arrisquem.
sabe? Vão se adaptando, vão se malhando, vão testando seus limites, vão vendo se passa, se não passa, vão se sentindo confortável jogando com mãos mais marginais, vão fazendo as leituras, atacando range capado. Então, por mais que eu não tribetasse essa mão, eu prefiro. Deixa eu falar com outras palavras. Eu prefiro que tribete o Dama 8 off do que não tribete, por exemplo, sei lá, só tribete aqui As e Rei off, As e Dama suited mais, sabe? Vala mais. Do que flat 10-10, do que flat 9-9, sabe? Então, assim, não sei se vocês conseguiram compreender. O jogo tight passivo, ele é muito mais fácil de jogar contra do que um jogo agressivo pouquinho mal construído, vai? Como é o caso do Sadão aqui. E aí, tem outro ponto também que o caminho inverso é muito mais fácil, né? Mais fácil você cortar uma mãozinha ali, outra lá, né? Você fazer um ajuste voltando a fortalecer o range do que o contrário, do que você ter ranges muito estáticos, muito curtos, né, que jogam muito pouco e ter que começar a expandir. Essa expansão geralmente ela é custosa para o jogador. Agora a contrária, quando é segurar um pouco mais, acaba sendo muito mais fácil, né? Então, por mais que eu esteja criticando esses races aqui, é bom ver que é bom falar isso, sabe? Que o jogo agressivo ele tende a ganhar mal. Ele tende a ganhar mais, desculpa, do que um jogo passivo. Vamos dizer assim, pega duas más construções de range. Uma má construção mais tight e uma má construção mais agressiva. Pode ter certeza que a mais agressiva vai dar muito mais trabalho para quem está na direita. Easy, tribet. Tribet do meio da mesa, né? Aqui pode fletar, tá? Não é nenhum crime. Fletar também. A gente é 40 blinds deep, tem cara que vai chobar muito tight na gente e vamos ter que dar call com 10-10, mas tudo bem. Acho que as duas linhas vão ter valor esperado muito próximo, né? Passou? Boa. Mas reabrimos. Check. Bet. Gosto. Aí eu não gosto. Eu acho que esse board aqui tem bet, sim, bastante bet. A gente se conecta bastante com ele, né? A gente vai ter um monte de top pair aqui, open end, duas overs, sabe? Então a gente conecta bastante com esse board, enquanto o Big Blind não se conecta tanto, tá? Então acho que é uma decisão sábia você betar aqui. Só que quando toma raise, eu acho que o fold é a melhor opção, porque pensem no nosso range como um todo, sabe? A gente não precisa defender o As e Rei aqui. A gente tem Rei Valete, Dama Valete, Flush Draw, tem 10, tem 9, tem 5, tem 6, 6, 7, 7, 8, 8, Vala Vala. Enfim, tem As e Rei aqui é quase com uma borda do nosso range, vai. Sem paus, né? Então deixa para defender com uma de paus ou com duas de copas aqui. E aí, foldamos. Pô, seguimos em frente. Valete 8, chove de 7 blinds. E fold, né? Fold. Aqui vai uma outra dica que eu acho que é valiosa, que fala sobre Kisk Premium, tá? Quando começa a chegar já, aqui já estamos na blind 200, é óbvio, ainda é começo do torneio, então assim, né? Não que você não possa se expor e tal, mas vocês têm que lembrar sempre que, tipo, em torneios de poker, as fichas que a gente perde, elas sempre vão valer mais do que as que a gente ganha, certo? Então aqui, esse exemplo aqui é bom. Ó. Se a gente ganha, vai para 45, o impacto ele não é tão negativo, ele não é tão positivo, proporcionalmente falando, a perder e ficar com 31. Porque pensa assim, pensa que no torneio inteiro a gente pega a chove de 7 blinds, 8 blinds e fica dando call com uma marginal. E por chip EV, né, que é sem contar o risco do torneio, o risco de torneio, né, e por chip EV tá super certo. Que provavelmente seja o caso desse aqui, né, a gente precisa ganhar 39% das vezes, deve ganhar bem perto disso, né. Mas é isso que eu quero que você tenha em mente, é que a gente tem que ter uma equidadezinha extra aqui para defender aqui, tá? Porque, cara, pensa nisso. Então você deu um call de 7 blinds aqui.
deu outro de 8 lá, deu outro de 9 lá. Cara, se você perder 2 desses, o seu stack já foi todo pro espaço com mãos marginais. Então a gente tem que buscar um gole a mais, sabe? Esse é um tema muito difícil e muito complexo, porque as respostas assim não são muito claras, tá? Mas a gente tem que ter em mente isso, que a gente tem que ter um golinho a mais, tá? Não deixaria passar esse Valete 8 aqui, porque, de novo, eu acho que não tem necessidade, sabe? De você concorrer a esse pote aqui. Não é bounty, a gente não tá ganhando tanto assim, sabe? Então, eu teria deixado passar, mas aqui a conta do homem é boa, e aí puxa, né? Puxa, gostei. Beleza. Rei dama, 20 blinds efetivos. Nossa senhora, essa aqui o professor. Essa aqui o professor tá em dúvida. E aí, o que vocês fazem, meus craques? Antes de eu falar. Bom, a única opção que não é viável é o fold, né? A gente tem a opção de pagar, me parece ok, mas a gente tá do small blind, não quer jogar multi-way, então me parece a pior delas. A gente tem o tribet fold, mas o cara tá do hijack e pode chover alguns pares aqui, né? Pode chover umas mãos com as e 10, as e vala, e aí tem que jogar a equidade do rei dama fora também não me parece bom. Tem o tribet call, mas também o tribet call acho que é mais fácil de descartar, porque a gente não quer induzir nada, quer chover, né? E tem o chove, que eu acho que é a minha opção. Eu acho que o chove é a melhor opção. A gente tá do small blind, a gente vai ter uma linearidade no range, né? Aqui do small, né? A gente vai ter um pouquinho menos de call, bastante tribet, justamente para querer cortar o big da mão. Então aqui acho que dá para meter a pressão máxima, né? A gente tem boas blockers aqui do topo do range. A gente força folds de mãos suited aqui, que é muito importante. E a gente toma call flipando ainda algumas vezes. Mas eu confesso que eu tenho dúvida, viu? Eu acho que teoricamente possa ser um call também essa parada, possa ser tribet, possa ser um mistão de tudo. Ele foi pro tribet fold, eu acho que é muito forte para isso. Mas vamos ver o que, que o Solver fala aqui, né? Essa aqui eu vou tentar procurar aqui já por ICM e vamos ver alguma coisa que a gente encontre aqui, né? Eu imagino que seja uns 75% field left, provavelmente. Mas aí não vai ter, né? Tem que botar 50% field left para ver se eu encontro algo parecido aqui, né? Então, enfrentando o hijack com 22 blinds, né? Vamos ver com 25, vai. Se for chove com 25, com 22 vai ser mais chove ainda. Range do hijack deveria ser um range de 26%, parece que tá bem ok. E o rei dama tá indo pra tribet. Olha, tem pouco chove, né? 1.7 chove. Mas é que tá com um pouquinho. Deixa eu tentar encontrar. Esse aqui, ó. Esse aqui a gente tem 23. No final das contas, aqui eu peguei um spot parecido, né? Agora o hijack segue abrindo o mesmo range, mais ou menos, só que a gente com 23 blinds. O rei dama, tudo ganha igual, né? O call, o tribet e o chove direto. Vamos ver se a gente tribeta, tribet fold mesmo? Vamos ver se o Sadão gabaritou, Sadão. E aí? Não, é tribet call. Mas, Sadão, não fique chateado, tá? Porque veja o range que o hijack tá chovando, né? Mãos como Rei 10, Dama 10 suited, As 4 suited, As 8 suited frequenciado. Eu não acho que tenha tantas essas mãos. Então, o EV, né? O valor esperado de 0.1 blind aqui, provavelmente caia. E assim como eu falei, para você não colocar o seu torneio em risco lá, dando call marginal, né? Um valete 8 lá, há pouco tempo atrás, aqui é a mesma coisa, né? Não precisa dar esse call para ganhar 0.1, já que o field provavelmente não vai te chovar tão agressivo quanto o solver, né? Então achei que foi uma decisão sábia, uma decisão muito difícil. Eu teria chovado, mas não acho que você jogou mal, sinceramente.
Mas vejam que, assim, no geral, o Sadão segue muito aquilo que eu falo para vocês de ações que custam benefício muito alto, uh, gastando pouco, né? Isso tô adorando de ver nessa review. É só questão de ficar um pouquinho mais para trás mesmo. Cebet, raise alto. Qual chove? Acho que as duas linhas são boas. Eu prefiro já chovar, porque eu acho que ele tem flush draw aqui. E se tiver os 6, paciência, né? Mas eu entendo qual, talvez o call seja melhor. A gente está em posição do TG também, parece bem tranquilo, só não deu call. Check. Nossa, ele não deveria checar aqui quase nada, né? Esse set é muito bom para ele, completou 4 e 5, né? 7-5, bateu 7-4. Ele deveria ter apostado. Então eu acho que ele não tem nada aqui. Eu acho que é o tipo de spot que eu acabo betando muito aqui, apostando muito contra a Missed, né? Mas o check pode ser bom para induzir alguma coisa. Não, eu vou betar sim, cara. Eu vou betar. Ele ainda tem 13-4, 13-5, que pode estar meio perdido. 7-5, 7-4. Pode estar meio perdido como jogar essas mãos. Eu acho que é importante negar equidade com 10-10. É uma mão muito vulnerável. Ainda tem flush draw. Mas, se não deu check, vai ter o 8. Ele não representa nada. Não representa nada. Gente, esse call aqui é óbvio. Eu vejo aqui que o Sadão ganhou a mão, tá? Então, assim, é fácil pra mim falar, paga. Mas veja que aquilo que eu falo pra vocês, que poker é contar uma história, né? Então veja que uma história é mal contada. Se o vilão tem o 6, ele vai apostar turn. Se o vilão tem o 3, ele não vai chovar turn. Então, se ele tem uma mão como 9-10, como 8-9, 9-10 seguiu, né? Mas betaria turn também, 5-4 apostaria também. Ele não tá representando absolutamente nada, tá? Então, quando chegar esses bets muito altos, né, esse valor de aposta muito alto no River, toma o time bank, respira, pensa o que, que ele está representando. Ele deu check raise alto, flop, checkou turn, o melhor turn para ele apostar. E agora ele está chovando o River. Muito mal contada a história. Cada um foi lá, pagou. E nosso adversário tinha um belo rei 4 suited. Ele ia perder de qualquer jeito, eu acho, né? Mas ele deveria ter apostado o turn aqui, viu? Não, o check raise flop dele é bom, mas não apostar turn é um erro claríssimo. E chovar turn. Aí, tipo assim, aqui é muito interessante falar isso. Vamos aprender pelo oponente agora. A pior coisa no poker disparado, uma das piores coisas, tem várias coisas que são ruins, na verdade, mas essa é uma delas, que é a seguinte: nunca fiquem no meio do caminho e depois voltem atrás. Então, assim, beleza, você deu check raise para 6 blinds, o cara pagou, bateu 7, você ficou achando que eu não vou que o Sadão não vai foldar mais. Ah, quero coxinhar aqui, Ramon. Não quero botar meu torneio em risco, né? Ainda que não fosse botar, que tem 63 blinds. Beleza. Cara, quero desligar, tô enfrentando o TG, acho que não vai foldar nada, blá blá blá. Beleza. Então desliga a turn, mas desliga a river, pelo amor de Deus, cara. Porque você não vai representar nada. Agora, quando você pega assim, desliguei turn, agora, Ramon, vai religar a River. Não faz isso jamais, porque vai ser pago muitas vezes, como foi o caso dessa mão aqui, certo? Pagamos e puxamos 66 blinds, 66 blinds. As dama off, isolamos, 10,5. O cara é aquele cara lá que agora tá queimadaço, né? E se tá queimado, meu filho, passa as fichas pra nós, vamos chovar em cima dele. Ele vai pagar com coisa pior aqui, tranquilamente. Vai inventar moda. Essa dama é muito forte. Botou na porta e puxou. Cadão simplesmente recebendo a TED do nosso amigo Isa, né? Cortamos do jogo, isso aqui já falamos, né? E aqui tem que foldar, beleza? E aqui, ó. Tipo, eu separei essa aqui. Vou falar rapidinho em termos de perspectiva, né? 75 blinds faz mais sentido você abrir
uma mão como 8 e 7 suited, ainda que eu acho que não vá ser open nessa posição, mas faz mais sentido você abrir o 8 e 5, o 8 e 7 suited do que o As e X off, tá? Essas mãos têm um pouquinho melhor de jogabilidade, né? Deixa eu ver se eu tô certo, se eu tô errado. Vamos ver? Essa aqui abre 40% das vezes. Enquanto que o As 3 off lá deve foldar sempre, né? Vamos ver. Vamos ver? Leem essa frase, overbets destroem riscos escapados, hein? Tá aqui, né? O TG1, sei lá. Peça. É, tá ali, meio a meio, mas as três muito longe. Então, eu gosto de mostrar só pra se lembrar pra onde que corre o baralho, tá? Talvez também corrigir isso aí do as off aí é algo simples e fácil. Não fiquem abrindo o as off aí de começo da mesa. 10 valete abrimos. Aqui que eu falei, ó, o ajuste esse aqui é beleza, perfeito. Subiu o blind, né? Subiu bastante blind, a gente ficou card dead. Vamos multiway, check. Aquilo e na elasticidade do range, quer checar aqui tranquilo, quer betar baixinho. Essa é a melhor combo que eu acho que tem para betar aqui. Tem potencial para fazer foldar rei dama, rei 10 e rei valete nas street futuras. E é difícil defender board asa 5. Teoricamente eu acho que eu tô errado. Teoricamente a gente tem que dar check full range aqui. Mas por isso que eu não vou criticar. Acho que tá suave. Bora, seguimos em frente. Valete 8. Cuidado com essas defesas multi-way. Sempre falo pra vocês, né? A mão mega dominada contra o small blind. Teria cuidado. E pós-flop não vou fazer nada. Boa, passou. Pelo que eu imagino do jogo do Sadão. Vai defender? É, não defende não. Pode foldar direto, cara. Pode foldar direto. Dá uma olhadinha no range aqui. Vamos já ver aqui de novo por ICM, já 50% field left. Aqui eu imagino que seja 50% field left mesmo, esteja próximo disso. A gente está do small blind com 32 blinds sendo coberto pelos dois. Ver se tem o melhorzinho. Ah, pode ser esse aqui sim. O cutoff abrindo. O botão pagando. Olha o range do small, como é só 6,5 de call, né? Veja que eu falei do dama 9 e do valete 8, né? Cuidado para não dar para dar call com essa região aqui. Veja que não é difícil, é aquilo que eu falei, né? Mãos que fazem nuts. As suited, um reizinho suited lá que também faz nuts. Pockets, né? Não parece muito difícil. Ah, entenda, não decore range, aquilo que eu sempre falo, não decore range, entende a lógica. A gente não quer jogar multi-way com mãos muito dominadas, como é o caso do valete 8. Do qual? Post-flop, lixo, fold, passou. Linha de vídeo, meus craques. Paramos na blind 500, ainda early game, tem muita coisa para ver. Quem ficou até aí no final, agradeço, seja bem-vindo de volta ao canal. Me ajuda, compartilha esse grupo, com esse vídeo aí num grupo do WhatsApp, Discord, chama um amigo para ver e tal, recomenda. Vai me ajudar muito. Tamo junto, boa sorte nas mesas. Até mais, um abraço e tchau, tchau.